o ego no caminho espiritual. É para acabar com a grotesca tirania do ego que nós seguimos o caminho espiritual. Mas os recursos do ego são quase infinitos e a cada estágio ele pode sabotar e perverter nosso desejo de nos libertarmos dele. A verdade é simples e os ensinamentos são extremamente claros, mas vi muitas e muitas vezes com grande tristeza que tão logo eles começam a nos mobilizar, o ego tenta complicá-los, porque sabe que está sendo ameaçado de maneira direta. Quando estamos no início e ficamos fascinados com o caminho espiritual e suas possibilidades, o ego pode até nos encorajar dizendo: isso é maravilhoso, realmente, é disso que você precisa, esses ensinamentos fazem um grande sentido. E aí, quando dizemos que queremos experimentar a prática da meditação ou fazer retiro, o ego cantarolará: belíssima ideia, vou com você, podemos ambos aprender alguma coisa. Durante toda a lua de mel do nosso desenvolvimento espiritual, o ego ficará insistindo: isso é maravilhoso, é tão fantástico, é inspirador. Mas logo que entramos no que chamo de pia da cozinha, fase do caminho espiritual, em que os ensinamentos começam a tocar-nos profundamente, confrontamos-nos, inevitavelmente, com a verdade do nosso ser. À medida que o ego é revelado, seus pontos sensíveis tocados, todos os tipos de problema começam a surgir. É como se um espelho fosse colocado à nossa frente e não pudéssemos olhar em outra direção. O espelho é absolutamente claro, mas há nele um rosto feio e ameaçador, nosso próprio rosto, olhando fixamente para nós. Começamos a nos rebelar porque odiamos o que vemos. Podemos atacar com raiva e quebrar o espelho, mas isso só faria criar centenas de rostos e feios idênticos, todos ainda olhando para nós. Nesse momento começamos a sentir raiva e a nos queixar amargamente. E onde está nosso ego? Fielmente postado ao nosso lado, ele nos encoraja. Tem toda razão. Isso é ultrajante e intolerável. Não engula isso. Enquanto o ouvimos fascinados, o ego segue evocando toda sorte de dúvidas e emoções loucas, jogando lenha na fogueira. Não vê que esse não é o ensinamento certo para você? Já lhe disse isso há muito tempo. Não vê que ele não é o seu mestre? Afinal de contas, você é um homem ocidental, bastante inteligente, moderno e sofisticado. E essas coisas exóticas, tipo zen, sufismo, meditação, budismo tibetano, pertencem a culturas estrangeiras orientais. Que interesse pode ter para você uma filosofia que surgiu no Himalaia há 1000 anos atrás? À medida que o ego nos vê jubilosamente ficar mais e mais enredados com sua teia, chegará ao ponto de culpar o ensinamento e até mesmo o professor por toda a sua dor, solidão e dificuldades pelas quais passamos ao nos conhecer. Esses gurus não se importam nada com você e o que está atravessando e, no fundo, só querem explorá-lo. Usam palavras como compaixão e devoção para pôr você sobre seus poderes. O ego é tão esperto que pode até distorcer os ensinamentos para atender seus propósitos. Afinal, o diabo pode citar as escrituras para seus próprios fins. A arma final do ego é apontar hipocritamente seu dedo para o professor e seus seguidores, dizendo: ninguém por aqui parece estar à altura da verdade dos ensinamentos. Ele posa, então, como árbitro justo de toda conduta, a posição mais astuta de todas para sabotar sua fé e destruir qualquer tipo de devoção e compromisso que você possa ter em relação à mudança espiritual. Mas seja qual for a força com que o ego tenta sabotar seu caminho espiritual, se você prossegue nele e trabalha profundamente a prática da meditação, começará a perceber como tem sido enganado pelas promessas do ego, falsas esperanças, falsos medos. Devagar você começa a compreender que tanto a esperança quanto o medo são inimigos de sua paz de espírito. As esperanças o decepcionam, deixando-o vazio e desapontado, e os temores o paralisam na cela estreita de sua falsa identidade. Você começa a ver também como foi poderosa a influência do ego sobre a sua própria mente. E no espaço de liberdade aberto pela meditação, em que você está momentaneamente livre da avidez, você vislumbra a estimulante amplitude de sua verdadeira natureza. Entende que o seu ego, como um artista louco e trapaceiro, enganou você durante anos com esquemas, planos e promessas que nunca foram reais e só o levaram à falência interior. Quando você percebe isso na equanimidade da meditação, sem qualquer consolação, o desejo de esconder o que descobriu, todos os planos e esquemas se revelam vazios e começam a desmoronar. Esse não é um processo puramente destrutivo,
porque junto com a compreensão extremamente precisa e às vezes dolorosa da fraudulência e virtual criminalidade do seu ego e de todos os demais, cresce uma sensação de expansão interna, um conhecimento direto daquela ausência de ego e interdependência de todas as coisas, dessa viva e generosa disposição do espírito, que é a marca, que autentica a liberdade. Porque aprendeu pela disciplina a simplificar sua vida, reduzindo as oportunidades do ego de seduzi-lo, e porque praticou a presença mental da meditação e minimizou o poder da agressão, do apego e da negatividade de todo o seu ser, a sabedoria do insight pode emergir lentamente, e na claridade reveladora desse sol, aquela percepção pode mostrar a você, distinta e diretamente, os mais sutis movimentos de sua própria mente e a natureza da realidade.